Olá, pessoal, boa tarde. Então, na verdade, eu queria hoje falar sobre a diferença entre o Sculptra e o Eleva, né? Então, falar um pouquinho do ácido polielilático e, de fato, qual a função dele no processo de rejuvenescimento. Por que nós vamos selecionar o Sculptra ou o Eleva, né, e encaixá-lo dentro do nosso plano de tratamento? Lembrando que os bioestimuladores de colágeno injetáveis, eles têm uma grande função hoje no tratamento da nossa flacidez superficial, certo? Então, nós precisamos entender que quando o paciente chega no consultório com uma grande queda dos tecidos, além da flacidez superficial, ele apresenta também a flacidez estrutural. E até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos apenas o ácido hialurônico. E através do ácido hialurônico, nós inflávamos demais o paciente e ele ficava com aquele aspecto extremamente estranho, não parecendo mais ele mesmo, certo? E, Niele, então tu não utiliza mais ácido hialurônico? Não é isso. Hoje, em função da comprovação científica e dos largos estudos com os bioestimuladores de colágeno, tanto o Sculptra principalmente, né, e na sequência o Eleva, que é mais novo, a gente reestabelece o colágeno e a elastina, ou seja, trata a flacidez superficial para depois realizar um lift volumétrico com ácido hialurônico e agora sim usando uma quantidade muito inferior de ácido hialurônico. Então, até bem pouco tempo atrás, nós só tínhamos o ácido hialurônico e ele dava essa característica dos pacientes pillow face, ou seja, este rosto inflado demais, que tornava o paciente extremamente artificial. Então, tenho esse conhecimento da estrutura da linha ligamentar, né, descrita por Cotofana em 2019, e principalmente fazer pontos estruturais supraperiosteais de ácido hialurônico após a aplicação de um Eleva ou de um Sculptra, né? Então, assim, inicio com o paciente aplicando o bioestimulador, tá? Bioestimulador, seja o Eleva, seja o Sculptra, agora na sequência nós já vamos delimitar a diferença entre eles. Primeiro reestabeleço as minhas fibras de colágeno e elastina para depois eu realizar o que? Meu lift estrutural. Então, a principal função aqui de um meu bioestimulador é eu reestabelecer essa arquitetura. Mas e aí, vamos escolher o Sculptra ou o Eleva? Vamos lembrar primeiro da real função do bioestimulador injetável, e aqui eu vou falar dos scaffolds, ou também denominados andaimes. Então, a principal função da partícula de ácido polielilático é servir de andaime. Ela vai servir de anteparo para o meu fibroblasto, que parece um zumbi dentro da minha derme, dentro do meu tecido subcutâneo. Então, estes fibroblastos que estão que nem um zumbi, ou seja, não produzem mais nem colágeno, nem elastina. Então, de uma matriz, né, extremamente rica em colágeno e elastina, eu passo a ter esse tecido totalmente fragmentado, né? E os fibroblastos colapsados além de produzir baixos níveis de colágeno, eles apresentam um alto nível de enzimas que degradam o colágeno, que nós chamamos de metaloproteinases, certo? Então, assim, todo o paciente precisa, a partir dos 35 anos, toda a pessoa precisa colocar um bioestimulador injetável. Por quê? Para nós envelhecermos de uma forma melhor, de uma forma mais saudável. Não estou falando nem apenas de apelo estético, e sim de função celular, certo? De biorregeneração
tecidual. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho um vídeo do Sculptra, na verdade, mais para elucidar que ao eu injetar, né, no paciente o ácido polielilático, aonde é importante, eu sempre aplico com cânula, vocês vão ver na sequência, certo? Num plano justadérmico, ou seja, bem do inicinho da minha camadinha de tecido subcutâneo, e essas partículas de PLLA vão servir de anteparo, tá? Para o meu fibroblasto iniciar, né? De fato, vão servir além de anteparo como estímulo para o meu fibroblasto iniciar a nova produção de colágeno e elastina que até então está totalmente interrompida. Então, quais são as indicações? Então, a indicação tanto do Sculptra quanto do Eleva é a flacidez superficial. Não prometam lifting, não prometam, principalmente, né, aquele puxadinha que todas as pacientes gostam, nem com Sculptra e nem com Eleva. Técnica de injeção, o mais próximo da derme, ou seja, um plano justadérmico. Se eu quero corrigir a minha flacidez superficial, eu preciso colocar num plano superficial. Resultados esperados, aguardar. Então, pacientes que querem resultados imediatos não podem colocar bioestimuladores de colágenos injetáveis. Efeitos adversos, áreas hiperdinâmicas, testa, região orbital, região da boca, perioral, tem muita movimentação dinâmica de músculo, favorece a aglomeração das minhas partículas de ácido polielilático e, consequentemente, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a formação de nódulos. Então, áreas hiperdinâmicas, nem pensar. Então, uma paciente, 3 sessões de Sculptra, né? Niele, o Sculptra ou o Eleva? Tá? Eu demorei muito tempo para trabalhar com o Eleva, porque eu queria uma maior sedimentação. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Vocês vão verificar que o Eleva apresenta 40% a mais de ácido polielilático do Sculptra. Então, esses resultados que nós obtínhamos com 3 sessões de Sculptra, na maioria das vezes hoje, eu vejo que o Eleva é mais potente que o Sculptra. Mas ele é mais potente por uma razão matemática de que ele apresenta 40% a mais de ácido polielilático. Pacientes mais novas, né? Na verdade, eu quero o quê? O meu objetivo principal com o bioestimulador injetável é colágeno, é viço, é brilho, é tratamento da pele, tá? Então, primeiro eu trato a pele para depois eu fazer o quê? Quando necessário, um lifting estrutural. Então, regiões proibidas do ácido polilático, fronte, periocular, nariz e lábio. Regiões totalmente proibidas. Plano de aplicação de Sculptra Eleva, plano superficial. Eu sempre aplico com cano, essa região do L eu acho muito interessante, para eu também dar um certo liftzinho, muito modesto, sem prometer grandes mudanças. Prometa para o seu paciente apenas o brilho da pele, o viço. Colágeno é viço, que a partir dos 30 anos, principalmente a mulher, perde muito, certo? O plano é sempre um plano muito superficial, ou seja, quando a gente vai aplicar a cânula, a gente sente um clec-clec. Significa que tem muitas fibras, é aquela região bem da interface entre a derme e o tecido subcutâneo. Então, é ali que é o plano correto de eu aplicar o meu ácido polielilático. O Sculptra, eu usei apenas o Sculptra durante muitos anos. E eu tinha um protocolo de aplicação do Sculptra, que era, em função dos mais de 450 artigos científicos com o Sculptra, né, presentes no PubMed. Então, assim, o Sculptra, na verdade, ele não apresenta vácuo no interior do seu vidrinho, né? Eu vou ter partículas de ácido polilático elas são grandes, certo? Então, assim, eu gostava sempre de fazer essa reconstituição do Sculptra com água para injeção estéril, né, com água para injetáveis, sempre 24 horas antes da aplicação, e eu ainda separava em 10 seringas de 1 ml.
Então, quanto menos produto eu tenho na minha, menos a probabilidade de agregar essas partículas de ácido polialilático. Então, esse era o meu protocolo de aplicação do Sculptra. Então, aqui eu colocava 8 ml de água para injetáveis, aguardava um período de 24 horas, né? Quando o paciente chegava no consultório, eu colocava mais 2 ml de lidocaína e eu prefiro particularmente sem vasoconstritor, uma vez que o paciente não quer ficar com aquele aspecto entumecido, com aquele aspecto de anestesiado. Então, isso gera um certo desconforto, então eu preferia sem sem o vasoconstritor, né? Então, é importante, olha só, parece a mesma coisa, mas não é. O Sculptra, nós temos 150 miligramas de ácido polilático, e o Eleva, nós temos outra tecnologia, é o mesmo princípio ativo. O ácido polialilático, que está totalmente sedimentado na literatura, né? Como um bioestimulador sintético, né? Bioreabsorvível, ele é semipermanente, ele demora mais tempo, age por um longo período de tempo, mas é totalmente reabsorvível no nosso organismo, certo? Então, assim, o Eleva apresenta 210 miligramas de ácido polilático e apresenta um vácuo, certo? Quando nós vamos injetar ele, na verdade, quando nós vamos reconstituir, a gente verifica uma textura de líquido totalmente diferente do Sculptra. Eu vou ter o quê? Eu vou ter, parece um leite, ele fica extremamente leitoso, principalmente quando eu faço a manipulação com o Vortex, com o mixer específico para aplicação do Eleva, que garante uma reconstituição extremamente homogênea, certo? Me dando segurança ao aplicar o meu ácido polialilático, tá? Então, assim, o Sculptra, na verdade, me dá 10 ml, tá, de produto. 5 ml para cada M-face, né? O Eleva, às vezes, pessoal, eu posso fazer tanto a face e hiperdiluo e aplico também no pescoço. Sinceramente, eu não gosto de aplicar o Eleva no pescoço, porque eu acho ele muito potente. É muito importante, se você vai utilizar o Eleva no pescoço, realizar um protocolo de toxina botulínica, como eu vou mostrar no final da aula, e também hiperdiluir, ou seja, além de eu realizar essa diluição, eu vou colocar mais 5 ml, então eu vou selecionar 10 ml para aplicar no rosto, vai sobrar 6 ml, eu coloco mais 5, né, ou mais 4 ml para fechar 10, e aí sim eu vou ter uma hiperdiluição para eu poder colocar no pescoço. Ele é extremamente potente e favorece muito a formação de nódulos. Então, ambos, né? Atualmente, o Sculptra, na verdade, mudou seu protocolo de reconstituição. Pode ser também imediato, como o Eleva, né? Nunca fiz, tenho os meus receios, mas a empresa garante que isso é possível, né? Então, assim, sem a lidocaína, sem colocar o anestésico, seguido a bula, né? O produto dura até 72 horas, né? Em geladeira ou temperatura ambiente. Lembrando que é sem colocar o anestésico. A hora que você coloca o anestésico, necessariamente você precisa aplicar o produto, ou se não aplicar, vai para o lixo, certo, pessoal? Então, assim, agitar. Então, o plano de aplicação nós já falamos, eu prefiro sempre uma derme profunda, né, um justadérmico. Aplico sempre com cânula de 22 gauges, certo? Massagem umas 2 vezes por dia, sempre. Eu não posso falar para o meu paciente e exigir que ele faça 5 vezes. Eu preciso garantir que após a minha aplicação, sim, eu realize uma distribuição extremamente homogênea do meu produto. Então, o Sculptra, eu vou ter 10 ml no frasco, o Eleva, eu vou ter 18 ml, totalizando, né, os 2 ml de anestésico, tanto no Sculptra quanto no Eleva. Então, assim, a técnica do L, que eu mostrei anteriormente, é essa asepsia. É muito importante jamais utilizar soro, né? E sim sempre a
água para injetáveis. Por quê, pessoal? Tem um estudo que mostra que, na verdade, após, né, a agitação, a probabilidade, ó, com soro fisiológico, né, na verdade, as partículas de ácido polilático sobem. Então, favorece esses gruminhos, tá? Eu não tenho uma distribuição tão homogênea. Minha distribuição homogênea é com o manitol, que é um produto que apresenta tanto no Eleva quanto no Sculptra, mas o ideal sempre é a reconstituição com água para injetáveis. Então, essa é a aplicação, a reconstituição do Sculptra atual, né? Adicionar 5 ml de água estéril para injeção, agitar vigorosamente por 1 minuto, adiciona mais 3 ml de água estéril, agita de novo o produto e aí está pronto para ser utilizado. Confesso, pessoal, que durante muitos anos, né, essa não foi a reconstituição do Sculptra, e o Sculptra deu muito problema com relação ao protocolo de restituição, de reconstituição, certo? Em função da aplicação dele para evitar, né, a formação de nódulos, tá? Então, a técnica de aplicação do ácido polilático. Então, a foto puxando o tecido, sempre façam essa foto, porque, na verdade, visualmente a melhora é muito pequena. Às vezes o paciente não consegue ver, mas sentir com absoluta certeza, todo paciente vai sentir. É como eu falei, todo paciente precisa, a partir dos 35 anos, de um bioestimulador de colágeno injetável. Tá? Então, seja o Sculptra, seja o Eleva, né? Avalie as áreas de sombra, marcar as áreas de aplicação, uma retroinjeção lenta e cautelosa. Eu gosto de uma cânula sempre 22G com 50 milímetros através dessa técnica do L, é a técnica que eu mais utilizo, tá? E o Eleva, pessoal? O Eleva aqui, nós vamos ter um total de 18 ml de produto. Eu vou colocar 16 ml de água para injeção, mais 2 ml de lidocaína, né? Então, eu posso, na verdade, fazer a agitação vigorosa e aguardar aí um período de 1 hora, né? Ou também ele apresenta um vórtex, ou seja, um mixer específico que garante uma reconstituição altamente homogênea em 1 minuto. Atualmente, eu só estou utilizando o Eleva. Eu estou encantada com os resultados e também pelo custo-benefício, né? Pelo mesmo preço do Sculptra, eu tenho 40% a mais de ácido polilático, tá? Vai me perguntar qual é o mais seguro cientificamente? O Sculptra é o que apresenta mais artigos, porque ele foi o precursor em termos de ácido polilático no mercado. Mas o Eleva está seguindo pelo mesmo caminho, tá? E está dando resultados incríveis, desde que bem aplicado e principalmente bem reconstituído em função da potência que ele apresenta. Ele é muito mais potente que o Sculptra, pessoal. E cuidem muito, eu gosto muito do Eleva, principalmente no corporal, né? A doutora Caroline, que é biomédica, nesse antes e depois, nós temos 2 sessões de Eleva. Sempre para corporal, eu gosto de fazer 2 sessões, né? A doutora Carolina sempre preconiza 2 sessões, aplica uma sessão e dali 40 dias outra, para de fato nós termos essa densidade de forma visível de colágeno, de textura de pele, que dá um impacto visual bem interessante. Muito cuidado com o Eleva. Ó, o Eleva vem numa caixinha grande, né? Muito bonita, na verdade. A hora que nós abrimos, nós temos todo o protocolo dele, enfim, né? Que é para o corpo, né? Para a face, para o corpo, para a vida, na verdade. Porque o colágeno, na verdade, é vida mesmo. Ele dá um viço muito interessante.
Eu coloquei aqui isso para alertá-los com relação ao cuidado da aplicação de Eleva no pescoço. Essa paciente veio me procurar, pessoal, ela estava com muitos nódulos no pescoço, e se vocês vão verificar, de Eleva, ela aplicou Eleva, procurou uma profissional que aplicou corticoide, e é o indicado aplicar corticoide, só que o corticoide dá essa atrofia tecidual, então além dos nódulos, agora ela estava também com essas hipercromias, né? Então, assim, a gente tem, perdão, hipocromia, essas manchinhas brancas. Então, na verdade, a gente tem que cuidar muito o protocolo de aplicação do Eleva no pescoço, e como pré-requisito é de fundamental importância realizar o que, pessoal? Realizar toxina botulínica nessas bandas platismais, uma vez que a força do platisma favorece muito o acúmulo de partículas de ácido polialilático, e o acúmulo dessas partículas favorece a formação dos nódulos. Então, sempre antes no pescoço, realizar o protocolo de toxina botulínica, aguardar 15 dias, hiperdiluir o Eleva, e aí sim você pode aplicar com segurança, mas, muito importante, primeiro toxina botulínica e depois aplicar o bioestimulador de colágeno para não ter riscos. O pescoço apresenta muito menos tecido subcutâneo que a face. Então, é uma região de maior cuidado, principalmente com relação a essa hiperatividade muscular. Era isso, pessoal. Gostaria de convidar a todos. Então, assim, qual você usa? Hoje eu estou usando muito o Eleva. Os dois são excelentes bioestimuladores para utilizar para o tratamento de uma flacidez superficial. Não prometam um lift para o paciente, mas prometam um viço, prometam uma qualidade de pele, né? E um gerenciamento do envelhecimento muito interessante. Essa é a minha mentoria, que eu vou deixar o link aqui na descrição, aonde nós falamos, além de bioestimuladores injetáveis, todos eles, e eu gosto de associar muitos bioestimuladores para tratar a flacidez superficial com peelings, pessoal. Então, assim, os peelings para mim hoje fazem uma rotina aqui na clínica para, de fato, eu entregar um resultado visível e que o meu paciente goste muito. Então, espero que vocês gostem da aula. Um forte abraço.